Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Guilherme Pupi, eu sou apresentador do Processo Civil News juntamente com meu amigo Rodrigo Becker e hoje a gente tem um episódio um pouco diferente porque é uma gravação que a gente fez para um outro projeto dos 10 anos do Código de Processo Civil, numa parceria com a Associação Brasileira de Direito Processual Civil, e nesse episódio de hoje eu, Guilherme Pupi, apresento e entrevisto o professor Fred Didier Júnior, juntamente com os queridos amigos Paulo Mendes e Carol Caputo. Eu espero que vocês gostem desse episódio um pouco diferente, mas muito especial. Um abraço forte. Processo Civil News. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Guilherme Pupi. A gente está iniciando aqui esse nosso projeto CPC 2015, os próximos 10 anos. Tenho a satisfação de estar nesse nosso encontro inaugural aqui com meu amigo Paulo Mendes, com a Carol Caputo. Esse que é um projeto que conta com a iniciativa do Instituto Nexus, da Associação Brasileira de Direito Processual Civil, do site Recondo e os 11, do meu querido amigo Felipe Recondo, que também estará conosco em outras edições, e também com o inestimável apoio do grupo de pesquisa Novos Rumos do Direito Processual Civil, do IDP Brasília. E a gente não podia dar um pontapé inicial com mais brilhantismo, com mais prestígio do que com ele, né, Carol? O Fred Didier Júnior, que dispensaria apresentações, mas eu me permito muito rapidamente falar. Professor da Federal da Bahia, livre docente pela USP, são muitas as titulações, criador, idealizador e maior entusiasta do Fórum Permanente de Processualistas Civis, que inclusive por ocasião da nossa gravação está acontecendo, começa agora aqui em Brasília, mas antes de passar a palavra para o Fred, eu vou também dar as boas-vindas e permitir a saudação aí pela Carol, pelo Paulo, para que deem um seu oi aí para os nossos espectadores. Carol, por favor. Olá, bom dia a todos e todas. É uma alegria fazer parte desse projeto. Quando o Pupi falou que pensou, né, como é que a gente pode enaltecer os 10 anos do Fórum e pensar também prospectivamente, eu disse, eu acho maravilhoso, porque embora o Fórum, o CPC esteja muito firme, ainda tem muitos desafios para a gente enfrentar. Então, é uma alegria estar aqui, principalmente, né, não só como amiga, mas também hoje presidente da BPC. Queria dizer que, enfim, contem com a nossa associação para continuar falando sobre o processo, dividindo essas angústias e buscando as soluções. Então, é uma alegria estar aqui. Alegria nossa. Paulo. Olha, eu sou um entusiasta desse processo. Pupi pensou, né, trouxe essa ideia de nós fazermos um podcast para falarmos sobre o que já aconteceu com o CPC, o que está por vir. E eu topei imediatamente, uma das nossas inúmeras parcerias, né, Pupi? E hoje é um dia muito especial, não só porque a gente está estreando o podcast, mas para a gente estar recebendo, né, uma pessoa que hoje é um dos maiores juristas do país, professor Fred Didier, e para mim, pessoalmente, é um pai intelectual para mim, com uma história, já temos uma história longa juntos, e Fred, é uma grande honra, uma alegria tê-lo aqui conosco. É uma honra nossa, faço coro aí as palavras, Fred, discípulo do que para mim foi um dos maiores, se não o maior de todos os processualistas, Calmon de Passos, e que tem seguido a profecia de que um bom discípulo busca sempre superar o mestre. Fred, brigadíssimo, é uma honra nossa. Por favor, você tem a palavra. Bom, muito obrigado pelo convite. Estar ao lado de grandes amigos e para falar sobre o código, né? Que é um objeto da cultura humana, em relação ao qual eu tenho uma relação quase que parental. E portanto, eu sempre gosto de falar dele. Sempre gosto de fazer balanços e previsões a respeito dele. Ainda mais com vocês aqui. Então, vamos lá, estou à disposição. Eu, pegando até gancho nessa sua fala inicial, acho que muita gente sabe, alguns talvez não, você acompanhou muito de perto a cozinha ali do Código de Processo Civil de 2015, ajudou muito naquela comissão que se formou para assessorar, apoiar os parlamentares, formatando o texto, propondo ajustes. E agora,
com a criatura na praça. O que foi possível, talvez, você ver do espírito que gestou esse código? O que você entende que ainda o código estaria deixando a desejar, ou a sua aplicação talvez não tenha promovido muito daquelas ideias que inspiraram a nova legislação? O que nesses próximos 10 anos talvez possam se tornar, por assim dizer, a ordem do dia para que o código exerça todo o seu potencial transformador como foi idealizado lá atrás? São muitas perguntas aí, né? Tem muitas perguntas. Vou tentar ver se eu consigo responder a todas. Vamos lá. Do ponto de vista de texto normativo, pensando em texto, e de projeto do que se queria como modelo de processo civil no Brasil, eu acho que o Código de Processo de 2015, ele tem um êxito absurdo. Absurdo. Não é por acaso, observe bem. Eu não sei se já se deram conta, mas de 2015 para cá, umas 17 leis mudaram o CPC. Sim. Sem mudar o CPC. Sim, verdade. 13.140, por exemplo. Não, a 13.140 mudou o sistema. Sim. Mas não mudou o CPC. Eu estou falando de leis que mudaram o texto do CPC. Não são 17 leis posteriores relevantes de processo, não. São 17 leis posteriores que mudaram o texto do CPC. Tá. E apenas uma delas, que foi a lei do foro de eleição, lá do artigo 63, é que contraria um pouco o espírito do Código. Os outros não. São leis com coisas bem pontuais, ou para dar rendimento ao Código, ou que o Código trouxe, ou para fazer coisas pontuais, como a questão da mulher grávida, advogada grávida, que, sim, aliás, estaria no Código. Não sei se você sabe essa história, cara. Não. A regra que veio depois, não lei depois, que diz que a mulher recém-parida tem direito de suspensão do processo, é uma lei que vem de um projeto de lei anterior ao Código de 2015 e que foi apensado ao projeto do Código de 2015. E eu, à época na Câmara, coloquei isso no CPC. Se vocês pegarem a versão da Câmara de 2011, início de 2012, vocês vão ver que tem isso lá. Porque esse era um projeto pendente e eu fui responsável na Câmara por examinar os 140 PLs que estavam apensos ao PL do CPC. Então eu examinei tudo. E eu realmente examinei tudo. Então eu pegava... Então tinha desde PLs mais sofisticados, assim, a PLs como esse. Quando eu li, eu fiz, nunca tinha pensado nisso, é uma coisa meio óbvia. Ou deveria ser óbvia, né? E coloquei. Só que não passou, por quê? Porque algum professor X, ele numa sessão daquelas da Câmara, disse assim, não, eu sou contra isso aqui, porque quer mais uma hipótese de suspensão do processo. O processo tem que andar para frente. E acabou. Quer dizer, o argumento foi esse, e para poder andar, e para poder atender aquele professor e não criar resistência, se tirou. Aí logo depois colocou. Então, olha o que eu quero chegar. Do ponto de vista de texto e de modelo, o modelo do que a gente tem como processo, eu acho que pegou, e ninguém nem pensa, não há grande pergunta, grandes questionamentos, grandes propostas para mudar o modelo que a gente tem de processo. Sim. Então, e pegou. Do ponto de vista simbólico, pegou muito. 10 anos depois, você vê temas como negócios processuais, por exemplo. Você sempre foi um entusiasta. Eu sempre fui entusiasta, você sabe disso, mas quantas pessoas falavam sobre negócios? Quase nenhum. Hoje, é um assunto totalmente mainstream. É um assunto totalmente mainstream, não há... É como se sempre existisse. É um assunto como se sempre existisse. É interessante pensar assim. Parece que sempre foi assim. Tem gente escrevendo hoje sobre negócio que era contra. E escreve como se sempre fosse... É como se sempre fosse assim. E não estou falando só disso. Você pegar precedentes, tema de precedentes, é um tema totalmente mainstream hoje. Até o tema da cooperação judiciária, que era um tema um pouco obscuro em 2015, de uns anos para cá, também virou um tema mainstream. Todo mundo fala sobre cooperação, todo mundo já ouviu falar, há experiências muito interessantes. Então, nesse ponto, eu entendo que o código é vitorioso. Agora, há coisas do código que não pegaram, essa aqui é uma parte da sua pergunta aí. Coisas que são do código e não pegaram. Não teve jeito de pegar. Todo mundo é favorável,
todo mundo dá as mãos e grita, mas não pegou. Uhum. Para mim tem. Não muito, mas tem. Muito claramente o saneamento. Porque o 357 do Código, que cuida do saneamento, se você pegar o texto dele, é primoroso. Sobretudo saneamento compartilhado. Eu acho que tudo ali, o caput 357, o parágrafo 1º, o parágrafo 2º, o parágrafo 3º, realmente ali está quase que um consenso do que deveria ser no plano ideal a atividade do julgador. Sim. O CNJ levou isso a sério e editou uma recomendação, que é a recomendação 76, e 4 desses artigos dessa recomendação 76, que é de 2020, que é uma recomendação sobre processos coletivos. Uhum. Ele pega um modelo do saneamento pensado no Código para dizer, olha, eu recomendo que isso seja feito nas ações coletivas. Está lá dito na recomendação. Mas eu realmente é algo que ficou lindo. Todo mundo aplaude, mas eu realmente não vejo porque isso é uma questão dos juízes, né? Não vejo. Eu tenho até uma história curiosa, se você me permitir rapidamente. Eu fui fazer uma audiência de saneamento e organização. Foi a única que eu fiz na vida. Logo que o código entrou em vigência. Também fiz uma em 2016. Lá em Porto Velho. E assim, o código novidade, tinha acabado de entrar em vigor. Acho que os magistrados tinham até um certo receio de que pudesse haver alguma nulidade, enfim. A juíza fez com o código do lado, saneamento. E foi assim, talvez tenha sido até hoje uma das fases instrutórias mais otimizadas claro. que eu vivenciei, assim. Mas curioso, eu conto isso como exemplo até em sala de aula, mas foi o único exemplo também, porque depois acabou caindo em desuso um pouco, como você falou, foi bem lembrado. Em 2016, logo que entrou em vigor, eu também participei de um saneamento compartilhado, e foi até compartilhado. E a gente foi ótimo, porque a gente é advogado do réu, advogado do autor, não sabia do que se tratava, e a gente sabia. Então a gente pegou o caso depois da contestação. A gente organizou o caso todo, organizou tudo o caso. E foi tudo consensual e ganhamos. Jogou improcedente. Mas, no modo geral, não vejo pegar. O artigo 12, o respeito à ordem cronológica, também não é uma coisa que... Que era obrigatório. Que era obrigatório durante a vacácio, virou preferencialmente e acabou que não pegou. O sistema de precedentes que o código adota, ele fica no meio termo para mim. De um lado, você realmente introduziu o assunto nos tribunais, os tribunais sabem agora do que é isso. Há uma preocupação, ainda que aparente, mas há uma preocupação. Até na forma de redigir os acórdãos, a coisa mudou radicalmente. Beleza. Nesse ponto evoluiu. Mas a quantidade de problema que a gente tem visto de abuso das regras do sistema de precedentes é tão grande que eu faria um balanço que não é 100% positivo. Agora você me pergunta, e o futuro? Você fez todas essas perguntas aí. Eu não respondi as perguntas. Depois dela a gente pode até encerrar o podcast. Tá tudo aí. Porque você falou, aí o futuro é o seguinte, eu não consigo ver, eu não vislumbro grandes mudanças legislativas dentro do código. Tá. Grandes mudanças de sistema. Não acho que há muitas coisas a serem feitas para mudar o sistema, do ponto de vista legislativo. Você pode aperfeiçoar algumas coisas? Pode. Eu mesmo fiz 2 projetos de lei no ano passado, que estão tramitando no Congresso, elaborados por mim e por Leandro Fernandes. Um sobre produção antecipada de prova, para regulamentar ainda mais a produção antecipada de prova, dar mais rendimento ao que o Código fez. E um outro para criar um procedimento de homologação judicial de acordos extrajudiciais, que é algo que já existe no Brasil há muito tempo. O Código prevê como jurisdição voluntária, mas não tem um procedimento para isso. E como isso tem acontecido cada vez mais, e para casos cada vez mais importantes. Sim. Mas perceba que isso aí não é isso não é uma mudança de sistema. É um ajuste pontual. É um aperfeiçoamento
digamos assim, de algo que o sistema já tem. Sim. Então, eu não vejo, num primeiro momento, nos próximos anos, uma grande transformação teórica ou uma guinada do modo como se conduz os processos no Brasil. Eu acho que o código ele estabelece um padrão que todo mundo acha que se cumprir aquilo ali está tudo certo. Agora, eu vejo uma guinada de preocupação dos pensadores. Legal. Isso eu vejo. Porque há uma certa exaustão dos temas do código. Você vai falar o que hoje de negócios processuais? Vai falar o que hoje de precedentes? De coisa nova, né? Há uma certa exaustão desses assuntos. Mas tem coisas que estão acontecendo à margem da doutrina e estão acontecendo a partir das previsões do código, sobre os quais me parece que a doutrina vai ter de se debruçar. E eu falo, por exemplo, de movimentos de reorganização do Poder Judiciário, de reestruturação do Poder Judiciário, que tem um impacto muito grande no processo. Eu vou falar uma coisa bem boba, Pupi. É bem boba mesmo, mas para mim ela é emblemática do que eu quero lhe dizer. Há uns anos, o CNJ criou um núcleo de apoio técnico do Poder Judiciário, chamado NATJuiz. NATJuiz. O NATJuiz é simplesmente um banco de notas técnicas feitas inicialmente pelo Einstein e hoje há mais hospitais, sobre questões relativas à saúde. Então, se a substância tal serve para eripizela, é uma questão que surgiu no judiciário em algum momento. Aí o judiciário provoca o Einstein. Einstein, faça uma nota técnica aí. E vai para esse núcleo de apoio técnico. Todas as ações de saúde hoje no Brasil, o juiz decide com base no NATJuiz. Interessante. Veja. E a doutrina ainda não assimilou isso para dentro. Na verdade, não é que assimilou. Nem sabe. Não é que não assimilou. É que a doutrina não está vendo isso. Que é diferente de assimilar. Eu confesso minha ignorância no ponto. Diferente de assimilar. Não está vendo. Por quê? Porque não tem olhos de ver. Para você ver, você tem que ter olhos de ver. Isso está acontecendo. Hoje é uma coisa tão grande, mas tão grande, que não é mais só o Einstein que faz. E aí você pergunta, mas o que é isso? É uma perícia? Pode, na verdade, dispensar as perícias. É uma amicus curiae Isso que eu ia técnica. falar, me lembra um papel de amicus curiae, mas sem contraditório. É isso. Há uma quantidade enorme de reflexão que se pode fazer sobre isso. Uma quantidade enorme. Não há juiz hoje no Brasil que decida a questão de saúde sem consultar o NATJuiz. Não há. Simplesmente não há. Isso é um exemplo que é bobo. Agora, pure disso, para um exemplo que é ultra sofisticado. Ultra sofisticado. Que são os núcleos de justiça 4.0. Sim. Sabem quantos núcleos de justiça 4.0 existem nessa semana? Porque o número varia de semana a semana. Nessa semana. Quantos? 502. Que isso? 502 existem no Brasil. Até sexta-feira da semana passada, pode ser que nessa semana, inclusive, tenha aumentado ou diminuído um pouco, porque sempre varia. Havia 502. Eu digo isso porque eu fiz uma palestra semana passada e falei que havia 345 números de justiça, que era o último número que eu sabia. Aí uma pessoa falou, consultou, quer receber isso online. 502. Eu lhe pergunto, nós processualistas fizemos uma dogmática desse núcleo, porque é um núcleo criado por negócio, em muitos lugares, embora a resolução preveja que seja por negócio, é criado na tora, então é contra a resolução, ele não tem delimitação territorial, o juiz dele é um juiz designado por expertise. Olha só. Assim, um pouco a tese até do Cabral. Não, totalmente. Mas, veja bem, é uma aplicação, é uma das aplicações da tese de Cabral, que ele também não gostou. Porque é algo que é tão criativo
que não foi cogitado doutrinariamente. Ele já existe na prática sem uma doutrina por detrás. É um pensar o processo para além do processo da comunidade processual com impacto no processo, né? São as multiportas, Pois bem, né? olha só, esse núcleo, esse tipo de núcleo, que pode servir para tudo. Você pegar, em Brumadinho foi feito um núcleo desse. Só para questões relacionadas a danos psiquiátricos decorrentes. Olha só. Só para isso. E as partes tem que, por negócio processual, E levar... todo mundo foi para lá e o sistema pericial era assim. Você tinha uma máquina de produzir perícia porque não dava conta. E aí vinculou a universidade pública, Universidade Federal, que gerava uma máquina de produzir laudo. E o núcleo vai acabar agora. Por quê? Porque acabou os processos. Conseguiu dar conta de todos os processos. Isso está acontecendo no Brasil. E está acontecendo dentro do arcabouço do nosso direito processual. E a gente não está segurando. Quando fala a gente aqui, a doutrina, né? Sim. Então, eu visualizo uma guinada de preocupação da academia para um outro tipo de objeto de investigação. Fantástico. Não mais as questões do CPC, porque essas já estão... Aí é ficar discutindo se o prazo vai ser de 10 dias, de 15 dias. É outro tipo de discussão. É uma discussão que não precisa da academia para ficar discutindo isso. A alta academia não vai ficar discutindo. Não precisa disso. Não precisa de dinheiro público na Universidade de São Paulo para ficar discutindo se os 30 dias da tutela provisória cautelar se contam em dias úteis ou em dias corridos. Sim. Isso, tá bom, beleza. Muda o que, né? Não é uma grande questão de indagação, Sim, entendeu? sim. E, dentro desse contexto de novas reflexões, que me parece que é o desafio dos próximos anos, é identificar qual é o papel do judiciário num sistema como o nosso brasileiro, que é um sistema muito peculiar, em que o judiciário nasceu para ser uma instância capilarizada e que serve para qualquer coisa. O judiciário nasceu para servir para qualquer coisa. Nosso judiciário é único, né? A nossa justiça é única. Em compensação, nada obstante isso, o sistema se desenvolveu de outras formas. Quer dizer, o Brasil real, o Brasil institucional real, não está batendo com o Brasil que foi projetado no judiciário. Fred, Porque nós temos agentes reguladores, tribunais administrativos, cada vez mais técnicos e mais especializados. Nós temos serventias extrajudiciais espalhadas no Brasil, cada vez com mais competência. Nós temos o terceiro sistema arbitral mais poderoso do mundo, mais consistente do mundo. Nós temos populações originárias, comunidades indígenas, cujas decisões, pela lei e pelos tratados aos quais o Brasil se vincula, devem ser reconhecidas como decisões aptas a resolver os seus problemas. Então, é um outro tipo de... Como é que o judiciário se relaciona com tudo isso? Muito tema, né? É muito tema. Posso te fazer uma provocação sobre isso? Você falava sobre que você não via o sistema do código ser alterado. Será que aqui nós não temos um ponto que hoje nós já podemos avançar um pouco mais do que aquilo que foi feito em 2015, porque lá não teria condições de avançar? Porque hoje a gente tem um artigo 3º do Código que fala sobre acesso à justiça, mas já introduz... Acesso ao judiciário. Acesso ao judiciário, exatamente. Só para deixar claro. Exatamente. Porque veja que lá é acesso ao judiciário. Mas já introduz ali consensualidade e arbitragem no artigo 3º, o que já é algo diferente, né? Quando a gente fala de acesso à justiça, de uma forma geral, já ter a consensualidade e a arbitragem ali, eu acho que já foi um passo relevante. A minha questão hoje nós estamos discutindo muito condicionamento de acesso à justiça, outras portas de acesso à justiça com letra minúscula, como você gosta de enfatizar. Você leu? Será que... Fiquei até emocionado agora. Será que esse não é um ponto que nós poderíamos aguardar algum avanço do código? Porque a nossa prática e o dia a dia já vem demonstrando que o acesso à justiça está muito, já hoje é uma realidade, está muito além daquilo que a gente vê no código. Então talvez esse seja um ponto que... Concordo com você. Eu só não sei se isso é uma mudança
é uma mudança paradigmática, assim, ou se é um simples desenvolvimento. Eu vou dizer por quê. Você falou do artigo 3º, aí você falou do parágrafo 1º da arbitragem e falou do parágrafo 2º, que diz que o Estado deve promover a solução consensual. Uhum. Só que você não falou do parágrafo 3º, que é o subestimado da história. Porque o parágrafo 3º é um dispositivo subestimado. Porque ele diz o seguinte, em breves linhas, que as partes podem construir modos outros de solução consensual. O que é que cria ali? Uma atipicidade, observe bem, uma atipicidade dos modos de resolver problemas consensuais. E aí você pensa, mas o que é essa atipicidade? Qual é a diferença disso para uma conciliação clássica, uma composição clássica? Aí que tá. É esse tipo de previsão atípica que gerou coisas como a Fundação Renova. Sim. Que é um produto de acordo. Sim. A Fundação Renova, é bom deixar isso claro, ela é uma infraestrutura de justiça construída negocialmente. O Programa de Compensação Financeira, que é o chamado PCF, que serve à solução dos problemas relacionados ao afundamento dos bairros de Maceió por conta da estação de Saugema, é um programa inspirado na Fundação Renova, só que não foi em forma de fundação. Ele foi construído negocialmente. Sim. Ou seja, olha onde é que a gente vai parar. Portas da justiça construídas por consenso. Não é, perceba, não é você mudar o prazo do seu processo. Não é o simples negócio processual de mudar sobre prova. É você criar portas de justiça, portanto, infraestruturas de solução de problemas jurídicos consensual. Isso é um ponto. Isso está no código. O artigo 313, salvo engano, inciso 9, às vezes eu erro esse inciso, se é o 8 ou o 9, mas eu acho que é o 9. Mas eu vou dizer o inciso, que aí vocês vão saber do que se trata. O 313 cuida da suspensão do processo. Artigo totalmente pouco pop. Não vai ter uma palestra sobre suspensão do processo. Ninguém vai fazer um congresso de processo e a pessoa vai falar sobre suspensão do processo. Ninguém. Mas tem um inciso aí que é novo, não existia no código passado. Não existia. Novo, sobre o qual pouca gente dá bola, mas preste atenção nele. Ele diz o seguinte: se estiver pendente um processo no tribunal marítimo, do nada, tribunal marítimo, o juiz tem que suspender o processo aqui à espera da decisão do tribunal marítimo. Nossa, esse eu nunca tinha visto. Tá no código. 313, inciso 9. O que esse dispositivo tem a ver com o que eu estou dizendo aqui? O código está dizendo o seguinte: há uma outra porta de justiça que está resolvendo esse mesmo problema. Uma porta de justiça que só existe para isso, que é para resolver fatos da navegação. Só existe para isso. Portanto, ela tem mais capacidade institucional do que o Poder Judiciário para aquele tema. Sim. O código prefere? O código diz assim: juiz, você não vai decidir antes do Tribunal Marítimo decidir. Porque a decisão que ele der lá pode interferir na sua. Olha essa previsão. E agora eu vou juntar essas duas coisas com um caso real que eu vivenciei. Esse caso é real. Era uma ação discutindo propriedade industrial. Uhum. E uma das partes alegou caducidade da marca que fora registrada pela outra. Então tinha uma disputa ali no processo sobre caducidade da marca. Uhum. Só que o INPI estava com um processo administrativo discutindo se a marca tinha caducado ou não. Gera uma prejudicialidade. Olha só, esse é um fato objetivo. A juíza federal do caso teve o seguinte tirocínio. Ela fez assim: rapaz, eu não vou decidir isso aqui enquanto o INPI não decidir. Não vou. O que é que ela fez? Ela aplicou o inciso 9 por analogia. Olha. E suspendeu. Por analogia. Estamos falando aqui, Pupi, de olha só, prejudicialidade externa, como você falou, só que de outra porta. Não existia isso na doutrina. Não é de outro juízo. Não é de outro juízo. Sim. É uma outra porta. O que significa dizer que há uma relação entre portas
Se cogita uma relação entre portas. Mas entra até, você usou a expressão, a questão da capacidade institucional, que hoje é super levada em conta. É isso. Mas a doutrina do processo brasileiro colocou o argumento das capacidades institucionais como um argumento com o qual ela tem que cooperar diariamente. Pouca coisa. Tem doutrinador, claro, que escreve sobre isso. Mas não é um argumento hoje disseminado mainstream. Não é. Não, ele vem no máximo um acessório no contexto de processo estrutural. Mas é uma coisa que você tem que começar a operar. Claro. Isso está no código. Onde é que eu quero chegar, Paulo? Esse desdobramento que você está mencionando é um desdobramento de uma ideia base que já existe. Sem maior concretude, concordo. Sementes foram plantadas. Né? Com certeza absoluta. E tem um dispositivo ali também que é subestimado, eu reputo subestimado, que é o 15. Porque o 15 do CPC, a galera olha assim, processo trabalhista, processo eleitoral. Administrativo. Mas tem um processo administrativo ali. E isso é subestimado. Porque o que está dizendo ali? Um direito processual pensado para o Poder Judiciário, que é aquele do Código, a lei está dizendo o seguinte, ele pode servir como modelo para um direito processual administrativo. Beleza? Claro. Só que tem um outro lado da história. A Lei de Processo Administrativo Federal, que é de 99, 9874 de 99, eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de examinar essa lei. Sim. Ela é impressionante. Para uma lei de 1999, ela, inclusive, é uma humilhação. Sério mesmo. Para nós processualistas. Os processualistas brasileiros, em 99, não teriam condição de fazer aquela lei. Não teriam. Como não tiveram. Veja que os processualistas das leis de 99 fizeram outras leis. Mudavam o código, discutiam agravo de instrumentos. Acho que o JEC surgiu nessa época. O JEC é anterior, né? 95. Porque JEC, a lei é de 95, mas o projeto é bem anterior. Porque a lei de pequenas causas é de 84. Tanto que o JEC é tão anterior, Carolzinha, que nem fala internet. Porque não existia internet no Brasil quando o PL dos juizados começou a tramitar. E não atualizaram. Em 95 já começou a haver internet comercial no Brasil, mas não atualizaram. Mas aí veja, e é isso onde é que eu quero chegar. A lei de 99, processo administrativo federal, é um primor técnico. A quantidade de avanço que tem ali para a época, é tudo muito impressionante. Por exemplo, a primeira lei que fala em proporcionalidade e razoabilidade no Brasil. Verdade. É a primeira lei que está desse assunto, expressamente e no contexto, porque uma coisa é a doutrina e tal, texto normativo é o primeiro, e num contexto de processo. Vamos deixar isso claro. Aí eu lhe pergunto, o processo civil pode receber também coisas do processo administrativo? É uma via de mão dupla? É uma via de mão dupla? Porque essa pergunta é muito importante. Porque tem muita coisa acontecendo em processo administrativo. Muita coisa acontecendo. De revolucionário lá. Porque a doutrina do direito administrativo no Brasil, a alta doutrina de direito administrativo no Brasil, é muito alta. Vou até pegar... Muito alta. Vou pegar a inspiração... É um nível, assim, muito alto. E a gente não... E nós, processualistas, temos muito que aprender com eles e eles com a gente. Você tem o livro com o Léo Carneiro da Cunha e o Antônio Passo Cabral, por uma nova teoria dos procedimentos especiais, dos procedimentos das técnicas, no contexto dos procedimentos jurisdicionalizados. Exatamente. Mas daria tranquilamente para beber dessa fonte, no sentido de uma via de mão dupla, de uma livre circulação de técnicas entre processos de estirpes diferentes também. Eu e Leandro Fernandes, no livro sobre multiportas, a gente tem um capítulo no livro chamado Livre Trânsito de Técnicas entre Portas. Legal. Entre portas. Para além de livre trânsito de técnica entre processos no mesmo
para o processo jurisdicional, ou se valer, por exemplo, da lei de 2021, que mudou a lei de processo administrativo e criou a figura da decisão administrativa coordenada. Sim. Criada em 2021 na lei de processo administrativo federal. O que é a decisão administrativa coordenada? Em breves linhas. É a possibilidade de a administração perceber que determinadas decisões administrativas convém que serão proferidas por mais de um órgão. Porque quando as expertises, para evitar conflito. E aí você cria um procedimento, existe um procedimento para coordenar uma decisão que vai ser uma decisão conjunta entre dois ou mais órgãos distintos. A gente tem um exemplo concreto capitaneado pelo conselheiro, né, da Anatel, Alexandre Freire. Sim, exatamente. Que Perfeito. fez exatamente isso. Muito boa lembrança. Aplicação expressa dessa lei de 2021. Quando essa lei sai e eu dou uma olhada, eu fiquei olhando para ela e fiz, rapaz, a gente está fazendo cooperação judiciária por ato concertado, que é isso. Só que o CPC só prevê o ato concertado, não prevê procedimento, não tem nenhuma procedimentalização. A gente tem uma teoria da cooperação judiciária que precisa muito disso aqui para poder dar rendimento. A gente viu aqui, muito impressionante isso. Vamos trazer para cá. Então, a gente está defendendo a possibilidade de uso de toda a metodologia da decisão administrativa coordenada para o ato concertado da cooperação judiciária do 69 do CPC. Onde é que eu quero chegar? Para mim, é inevitável que a gente agora reflita sobre as relações entre as portas e as suas respectivas funções. Porque não dá mais para a gente fazer a doutrina que, por exemplo, me formou, eu sendo um processualista dos anos 90, do século XX, fui 100% educado para defender que a ida ao judiciário era um direito fundamental e eu poderia levar ao judiciário qualquer coisa. Eu me lembro, Pupi, que no início da minha vida como professor, eu chegava a dizer o seguinte, que se o CAD dissesse que a Nestlé compraria garoto, poderia comprar garoto, eu me lembro que eu dava esse exemplo. O judiciário podia dizer que não podia comprar. Veja, eu tenho um pouco de vergonha de dizer isso hoje. Sim. Eu tenho um pouco de vergonha. Não de minha época, porque eu, na época, eu era o que eu podia ser na época, em termos cognitivos. Só que essa ideia não faz nenhum sentido. Nenhum sentido hoje. É difícil alguém razoavelmente dizer que o judiciário pode ser o órgão de concorrência do Brasil. Sim. É difícil alguém dizer isso. Embora o judiciário possa controlar a validade das decisões do CAD. Isso tudo bem. Fred, do ponto de vista estrutural, você falou muito sobre a postura de um judiciário hoje frente a um leque muito grande de possibilidade de solução de litígios. Do ponto de vista estrutural, da relação entre os sujeitos no processo, que eu acho que esse foi um passo importante de mudança do Código 73 para o Código 2015. O que um juiz de 2026 diria para um juiz de 73, em termos de acesso à justiça, em termos de postura perante as partes, perante essas inúmeras possibilidades de solução dos litígios? Mas a pergunta é o seguinte, eu entendi. Se um juiz de 2026 pudesse voltar no tempo em 73 e dizer para o juiz de 73 o que aconteceu no futuro, ou um juiz de 26 dizer para o cara em 73 fazer o que ele faz hoje? Não, contar o que vai acontecer no futuro. Sim. Porque eu quero te aproveitar aqui para a gente poder mandar uma mensagem para os nossos juízes de hoje, como eles devem refletir o sistema diante de todas essas inovações. Porque muitos estão em 73, né? Exatamente. Por isso. Alguns coisa, em 39. Entendi. Tanta coisa. Desde coisas bem elementares, como é impressionante como tem juiz que não sabe de uma regra, que é uma regra antiga, não é nem uma regra do Código Novo, que o Código Novo apenas reforça isso em mais no dispositivo, que não há nulidade sem prejuízo. Desde isso. Verdade. Desde uma coisa boba, tem muitos juízes que não entendem isso. Tem muito juiz que tem uma educação jurídica tão formalista
para o qual qualquer problema, qualquer probleminha é caso de extinção do processo, é caso de não aproveitar. Ainda se usa o jargão retórico da, entre aspas, nulidade absoluta, que é inclusive uma expressão que não existe na legislação brasileira, né? Uhum. Porque não existe. O código nem trata de diferença de uma para outra. Uhum. O código é nulidade, ponto. Nulidade, acabou. Então, desde disso até dizer o seguinte, seu juiz, em 2026, nós do Judiciário percebemos que o Brasil se organizou de tal maneira que há determinadas questões que a gente pode não resolver. São questões que devem ser resolvidas em outros lugares. E a nós cabe uma função apenas de controle. Ótimo. Nós não somos necessariamente a única porta. E digo mais, nós, Judiciário, não somos também necessariamente a porta mais adequada. São duas reflexões que o Judiciário tem que fazer. Judiciário, você não é a única porta. Ponto. Segundo, havendo outras, o fato de ter outra não torna você necessariamente o mais adequado. Há, claro, assuntos em relação aos quais o Judiciário é o mais adequado. Não há dúvida disso. A DIN só pode ser o Judiciário. É uma postura um pouco de humildade institucional também? Eu não sei se dá para dizer humildade. Não sei se é bem isso. Porque não é para dizer assim, a gente... Não sei se é humildade. Não é no sentido de que o contrário disso é ser arrogante. Não é nesse sentido. Mas é no sentido de justamente... eu não sou o melhor para não ter esse olhar ensimesmado, autorreferente, que talvez tenha maquinado um pouco toda a aplicação do direito, ou a forma do judiciário se fechar, às vezes, para tantos diálogos como esse que você propõe. Talvez assim, a gente pudesse dizer assim, pensar o seguinte, eu, judiciário, posso muito, mas não posso tudo. Uhum. Tá. E o tempo das coisas, não nem posso sempre. E o tempo, às vezes, por exemplo, é inevitável que o processo esteja, por exemplo, sendo demandado no judiciário em paralelo. Às vezes uma das partes escolhe, sei lá, judicializar uma determinada discussão de um processo administrativo. E isso que você falou do Tribunal Marítimo é muito interessante, porque às vezes ele não é a mais adequada, ele se dá conta de que não é a mais adequada, mas por um momento, né? Por exemplo, enquanto aquela discussão está levando aquele rumo, talvez eu possa só intervir, dou a minha, sei lá, o meu ajuste de validade do que está sendo discutido naquela outra porta, e aí solta a bola de novo. Porque eu acho que é uma combinação, entendeu? Não é só você reconhecer, né, que eu não sou o mais adequado, mas que talvez por um momento também. Sim, claro. Até porque pode demorar tanto. É isso. Que aí começa a ter um exercício abusivo de não decisão por parte de uma porta que seria a primeira porta a resolver o problema, por assim dizer. E aí, de fato, o judiciário cumpre um papel importante, porque o judiciário ele tem que ser, por exemplo, uma porta de urgência. Tem de ser uma porta de controle. Tem de ser uma porta de controle, necessariamente. Ele tem que cumprir esse papel. E tem de ser uma porta de garantia. O que é que eu chamo de porta de garantia? Esse nome não é bom, mas é porque eu não achei um nome melhor ainda. Porque não é bem porta de garantia, é porta-garantia. É como se fosse uma coisa só. Não é porta de garantia, é uma porta garantida. Ou uma porta que é uma garantia. Que é o seguinte, não pode haver uma situação no Brasil, o Brasil não aceita isso, em que um determinado problema não tenha quem possa resolvê-lo. Não pode. Sim. Não pode ter uma situação em que esse problema existe e não tem quem possa resolvê-lo. Porque sempre o judiciário poderá resolver. Nesse sentido, o judiciário é uma porta que é uma garantia de que sempre vai ter ele lá. Quer dizer, se não tiver outra coisa... Essa sua ideia, em certo sentido, congrega aqueles dois conselhos que você... Sim, congrega. Eu estou tentando montar uma teoria coerente. Que as coisas fiquem... Porque não é fácil isso. Eu fico tentando montar uma teoria que você consiga responder as dúvidas, como essa sua. Está conectando, tá? Conectando.
Mas, Fred, só um parênteses, é o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. Tem que mudar. Então, mas a inafastabilidade nesse sentido, por exemplo, é isso, olha, qualquer coisa que não tenha, por exemplo, solução em outras vias, eu resolvo. Ponto. É quase residual, subsidiário. É isso, mas subsidiariamente. É exatamente isso, mas perceba que essa noção de conteúdo da inafastabilidade não é uma noção mainstream. É porque ela é de partida, né? Não é. Basta ver o seguinte, Carolzinha. O inciso 35 da Constituição, que é a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão, ameaça e lesão ao direito. Esse dispositivo que fala, perceba, a inafastabilidade do Judiciário. 100% das pessoas que escreviam sobre esse assunto nos anos 90, repito, 100%, liam o inciso 35 dizendo o seguinte: é a previsão constitucional do acesso à justiça. É isso mesmo. Sim, verdade. 100%. E observe, o que ele fala ali é de acesso ao judiciário. Não se fala de acesso à justiça. Mas por que as pessoas nem distinguiam uma coisa da outra? Que não viam. Porque justiça era judiciário. Não tinham olhos de ver. Não tinham olhos de ver. É isso. Não tinham olhos de ver. Faltavam olhos de ver. E eu sempre digo isso para os meus alunos, especialmente para os meus orientandos, né? É o seguinte: na investigação científica, sobretudo na investigação científica que tem por objeto a cultura, que é o nosso caso aqui do direito, né? Tudo que a gente pensa é cultural, tudo. Nós, os pesquisadores, nós temos que estar sempre prontos para o seguinte momento, que é um momento designado pela palavra, uma palavra rara, que eu particularmente descobri essa palavra há pouco tempo, é a única palavra que designa esse momento. Eu acho que todo mundo já viveu esse momento, mas não sabia que tinha uma palavra que resumia, que dizia o que era esse momento. Que momento é esse? É o momento em que você está caminhando, vivendo, assim, experimentando, e se depara com algo que lhe surpreende. Porque você não estava esperando que ele aparecesse, mas você estava preparado para reconhecer isso. Olha esse momento. Você não estava à procura daquilo. Você estava procurando outra coisa, mas aquilo apareceu. E você estava preparado para receber aquilo. Porque se aquilo aparece e você não está preparado para receber aquilo, você não vê aquilo. Aquilo aparece e você não vê. Mas se... E esse fato, esse momento, que é um momento em que você descobre algo que você não estava procurando, que é maravilhoso e surpreendente, e você só descobre isso porque estava preparado para poder ver o que é maravilhoso e surpreendente, se chama serendipidade. Sim. E a atividade nossa, científica, em direito, supõe que nós estejamos preparados para a serendipidade. A gente vai estudar no assunto, muito, mas sempre vai ter naquele estudo, ou muito provavelmente vai ter, algo que a gente, se a gente não tiver, se nós não estivermos preparados para ver aquilo, nós não vamos ver. E vamos perder a maravilha e a beleza daquilo. Isso é fantástico. Isso é muito importante. Então, as coisas estão acontecendo. Estão acontecendo. Só que tem quase a nossa totalidade não está vendo as maravilhas disso. Não está se surpreendendo. Vou usar aqui uma frase que eu gosto muito. Tenho falado muito sobre essa frase, porque essa frase me impactou demais. É uma frase de Muniz Sodré, que é um comunicólogo, talvez o maior comunicólogo do Brasil, professor emérito da UFRJ, e é baiano, só que fez a vida toda, a vida adulta dele toda no Rio. E tem um livro dele, que é um livro chamado Pensar Nagô, que é sobre a filosofia, o pensamento Nagô como pensamento filosófico. Aí
ele começa o livro dizendo assim, ó, o propósito deste livro é tornar surpreendente aquilo que é evidente. Interessante. Ou seja, eu quero mostrar para vocês, lendo esse livro, que há coisas que estão evidentes, estão aí, e você não consegue se surpreender com isso. Ou seja, tá tudo aí. Veja, o inciso 9 do 313 está ali. Está ali. Todo mundo pode ler o inciso 9 do 313. É evidente. É evidente, assim, ele está ali. Ele não está escondido. Fantástico. Ele não está escondido. Mas dele, você pode tirar coisas surpreendentes. Que a gente não consegue antever, É isso. É. Pô, é essa que é a grande sacada, eu acho, da investigação, entendeu? É a gente tentar, e para isso nós temos que estar preparados para esse momento. Qual é o momento? O momento em que você descobre o surpreendente no que é evidente. Que é o momento da serendipidade. Dava pra gente conversar aqui uma semana, né? Porque o tempo voou. Mas, Fred, se me permite assim, uma provocação a título de fala final, que conselho, ou o que você diria, certamente tem muitos pesquisadores, alunos, estudiosos do direito processual ouvindo, assistindo a gente agora, tem algum conselho, tem alguma forma de talvez potencializar ou de as pessoas conseguirem ter olhos de ver? Porque assim, você fala as coisas e é de uma genialidade que você aponta algumas coisas pra gente que, de fato, quando a gente ouve, é um negócio tão revolucionário, mas ao mesmo tempo que parece tão óbvio, mas era uma obviedade que não era captada ou captável pela maioria de nós. E eu acho que esse, talvez para mim, como seu leitor, como seu aluno, seja um dos seus grandes predicados. Você consegue mostrar o que está oculto naquilo que é acessível a todo mundo. Você nasceu com isso, você desenvolve isso, tem como a gente aprender um pouco a ser assim, ou treinar um pouco isso nesse olhar para conseguir captar tudo isso todas essas potencialidades que às vezes estão por detrás de coisas que estão ao nosso alcance? Bom, a pergunta é muito difícil, eu não sei. Assim, eu não sei. A minha resposta é não sei. Eu tento bastante falar sobre isso. Eu falo bastante sobre isso. Eu falo bastante sobre o método de investigação, de reflexão. Eu falo bastante sobre isso, porque eu não sou um estudioso sobre a metodologia científica para ciências sociais aplicadas. Eu não sou um estudioso. Eu sou um curioso e sou um prático. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Eu sou um prático. Eu faço ciência social aplicada há 28 anos. E ciência social aplicada numa arena que é uma arena de disputa. Não é uma ciência social aplicada teórica. Cômoda. Quer fazer assim, eu vou escrever vários livros, meus livros vão ser assim. O brother pensa A, o outro brother pensa B, e eu decido que A é melhor que B. Boa parte da doutrina é assim. Sim. A galera apresenta o que as pessoas trouxeram de opção e ela diz que a opção dela é uma das duas. Eu não faço isso. Nunca fiz isso. Então eu sou um prático. Então eu tento dar essas dicas. Qual é essa dica? Tente estar pronto para ver as belezas das coisas. Você tem que estar pronto para ver a beleza das coisas. Você tem que estar preparado para isso. Tem uma série, uma série que eu acho lindíssima e está esquecida porque acabou. Chama-se N with an E. N com E. Porque Sim. ela se chamava N, como é seu nome? Meu nome é N com E. Aí ficou N with an E.
E o primeiro episódio da série é exatamente isso. Ela, uma menina do interior, assim, com a vida muito difícil, e chega muito numa cidade que ela não conhecia. E ela chegava na cidade e ela olhava assim, pô, que flor espetacular. Ninguém tinha percebido a beleza da flor. Ela parava assim, pô, que flor linda. E ela ficava encantada com a beleza dessa flor. Aí ela andava, tinha o céu. E todo mundo aborrecidíssimo com o céu. E ela olhava, mas que céu espetacular. Como é que vocês não veem? Como é que vocês não veem? E é uma coisa tão bonita que você fica tão comovido com aquilo. A interpretação é espetacular. A fotografia é espetacular. E eu falo bastante sobre isso. Eu gosto dessa beleza da descoberta de uma solução simples para um problema complexo e que pode melhorar as coisas. Eu gosto disso, eu tenho um prazer com isso. E eu não tenho medo de errar. Que é outra coisa que eu sempre digo muito. Que é o elogio ao erro. Se você faz ciência com medo de errar, portanto, com a vergonha do erro, você está no lugar errado. Porque errar é completamente do jogo da ciência. Na verdade, tudo que a gente avança porque alguém cometeu o erro. O erro é fundamental na história. E você saber lidar com o erro, isso é fundamental. Então, isso é uma outra coisa que eu então, eu não tenho medo nenhum de arriscar. Eu só não sou um aventureiro. Eu não vou arriscar de maneira inconsistente. Sim. E uma terceira coisa que eu acho muito importante, e não me pergunte uma formulação teórica para isso que eu não tenho, é só uma percepção minha, é a seguinte. Eu acredito muito fortemente no pensamento intuitivo. Sim. Muito forte. A intuição. Eu tenho me convencido muito disso. A intuição é uma manifestação quase que sublime de inteligência. Eu acho. Porque a intuição... O que para mim é a intuição? É a primeira coisa que lhe chega à cabeça sem você saber exatamente por que aquilo chegou à cabeça. Mas ela é o resultado da sua atividade cerebral tão rápida que nem você consegue construir a lógica por detrás daquela sua conclusão. Porque a lógica não foi construída. Aquilo veio por intuição. E a intuição, pelo menos, eu estou falando por mim, eu confio muito na minha intuição. É um comentário que pode ser cabotino, enfim. Costuma mais acertar que errar. Assim, eu confio muito. Por exemplo, mas é uma intuição que bate que parte de uma bagagem exatamente. Não, exatamente diferenciada, né? Não, tudo bem. É exatamente isso. Mas é assim, quer ver uma coisa que às vezes, uma pessoa me traz uma ideia que eu não consigo dizer que está errada. Uhum. Eu não consigo dizer que está errada. Mas a minha intuição não casa com ela. Mas se você perguntar, mas por quê? Eu não consigo dizer. Eu vou precisar de um tempo para poder refletir. Mas a minha intuição vem e diz assim, porra, eu não estou conseguindo. Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa aí, eu não estou conseguindo compreender. Do ponto de vista analítico, dedutivo, né? O raciocínio dedutivo não está aparecendo, mas o intuitivo está. Então, no meu caso especificamente, eu também eu gosto muito da intuição. Você objeta algumas ideias por intuição. Eu já fiz isso no FPPC. Algumas vezes eu fiz isso no FPPC. A pessoa traz a ideia, naquele primeiro momento eu não consigo encontrar um argumento lógico contra, não consigo. Mas a ideia que me chegou de tão rapidamente, a ideia que me veio à mente naquele primeiro momento foi uma ideia que achou, como se fosse um red flag. Sim. É como se fosse um red flag. Rapaz. Então, eu acho isso também bastante relevante. Então, essas diretrizes são diretrizes... Para quem não sabia uma resposta, tem muitas camadas aí que eu acho que já... Mas já eu não sou um teórico disso. Agora, eu fiz recentemente, e está à disposição para quem quiser, eu e Leandro Fernandes, nós minutamos
um regulamento para os nossos grupos de pesquisa. A professora Paula Sarno Braga e Lorena Miranda Legal. subscreveram também. E nossos 3 grupos de pesquisa são agora grupos de pesquisa com regulamento. De modo que se você quer ser me orientando, você tem que subscrever o regulamento. Eu só aceito a pessoa me orientando, termo de adesão, e ele se vincula àquilo que está ali. E o regulamento tem uma parte de deontologia, ou seja, diretrizes éticas que devem ser observadas, mas tem uma parte de metodologia, que são as diretrizes metodológicas, e a gente coloca 10, que a gente entende como as melhores a serem seguidas. Nessas 10 diretrizes metodológicas, boa parte do que eu estou dizendo está lá. Legal. Pronto, então já tem um material de apoio. Isso está na rede aí, você pode pegar no meu perfil do Academia.edu, está lá, isso está divulgado. Fica como uma dica de leitura. Uma dica de leitura. E tem um trecho lá que foi até bom você me perguntar isso, mas eu vou falar. Aí depois você vê se fica na edição ou não. É que eu fiz questão de colocar que uma das diretrizes no estudo é o bom humor. Mas não é porque o bom humor, né? Porque eu vejo em certa doutrina do Brasil um mau humor frustrado. O que é um mau humor? Você pega o texto normativo com mau humor. Chato. Pesado. E você faz uma doutrina mal-humorada. Quer dizer, é mais ou menos assim, eu vou fazer uma doutrina... Tem. Porra, dá pra ver. Não, basta ver o seguinte, a doutrina é tão mal-humorada que o cara... Eu já perguntei alguns mal-humorados, às vezes eu já perguntei, eu fiz, velho, você já parou pra pensar... Não, você tá mal-humorado? Não, é porque você conhece a pessoa, não foi você não. Foi você. Velho, você já parou pra pensar se vingar essa sua ideia? Eu já perguntei isso pro cara. É um belo filtro. Aí ele diz, sim, eu fiz, você vai ficar pior. Eu não sei, eu sei, mas esse é o certo. A resposta do cara é assim, eu sei, mas isso é o certo. Veja, pra que o cara vai escrever algo? Vai ficar pior. Pra tornar o mundo pior? Pra ele ter razão? Só pra ele ter razão? Ou pra mim isso é um tipo de doutrina que eu não consigo entender, entendeu? Eu não faço, eu posso errar sempre, mas tudo que eu faço e escrevo é o que eu quero que o mundo fique melhor. Fantástico. Não, eu sei que vai ficar pior. Por exemplo, a doutrina dos caras que dizem que o prazo, essa é a questão do prazo, né? O prazo para cumprimento de sentença se conta em dias corridos. Mas por quê? Não, porque rigorosamente é um prazo para cumprir a sentença, que é um prazo de cumprimento substancial. Então, se é substancial, não é processual. Se é substancial, se aplica o Código Civil, o prazo é dia corrido. Eu fiz, velho, presta atenção. Quem no Brasil recebe uma intimação de uma sentença para cumprir, vai fazer essa reflexão, tendo o código dito que o prazo se conta em dia. Pra que isso? Pra que você está escrevendo isso? Só para as pessoas perderem o prazo? É uma pegadinha. É uma pegadinha. Quem faz isso para as pessoas perderem o prazo? É isso. Eu acho isso inacreditável para mim, entendeu? É uma energia que eu fico, porra, velho. Vai deixar o sistema mais complexo também, né? Tudo é porque vai abrir uma exceção, qualquer interpretação, né? Para tornar o sistema pior, porque é mais complexo. A pessoa vai ter que ter um estudo sobre qual é o prazo que se conta em dia útil, qual é o prazo que não se conta. Fred, cara, fantástico. Antes de fazer o fechamento, vou deixar o Paulo fazer a fala final dele, depois Carol, mas já adianto que saiu renovado daqui, porque é sempre uma satisfação te ouvir, um aprendizado, enfim. Paulo. Eu estou também igualmente contente com esse momento. Ouvir o Fred, isso já acontece comigo há muito tempo. A primeira coisa que eu sinto depois de estar com o Fred é vontade de estudar. É isso. Sempre. Ele sempre coloca ideias novas e pulga atrás da orelha pra gente, e a gente sai com vontade, poxa,
como eu quero me dedicar mais, estudar mais, para a gente poder seguir dialogando e construindo coisas boas, né? Então, só muito obrigado pela sua presença e dizer que é sempre uma alegria o nosso convívio e estar sempre aprendendo contigo. Muito obrigado. Carol? Eu vou usar esse momento também, Fred, para falar uma coisa que você talvez não possa falar, mas que para as pessoas que vão assistir o podcast, eu acho que é mais um tijolinho nas suas dicas aí, né? De como é que eu vejo coisas evidentes, mas que eu não reconheço ainda como extraordinárias. Eu acho que o Fred tem a humildade e a abertura para o diálogo sempre, né? E eu acho que isso faz ele ser essa pessoa extraordinária que o Paulo acabou de dizer. E eu acho que essa receita pouca doutrina tem. Então, para quem está se formando em processo, para quem vai seguir, eu acho que ele talvez seja um dos maiores processualistas que congrega essas características todas que ele mesmo falou, mas uma que, se ele falar, pode ficar arrogante, né? Que é a humildade, a abertura para o diálogo. O Fred conversa com o estudante da mesma forma que conversa com pós-doutor, livre-docente, etc., etc., sem filtro. Então, acho que essa abertura e essa vontade de dialogar é o que faz ele ser o que é. Então, também, só muito obrigado. Viu? Foi maravilhoso. E uma palavra só a mais, Carol, que eu tenho certeza que você concorda comigo: generosidade. Generosidade, absolutamente. Colocar todo mundo para cima, abrir portas, dar oportunidades. É isso. Eu só diria, talvez eu acho que o maior elogio que a gente pode usar para descrever alguém, e é o que eu considero que o Fred seja, que é um humanista. Fred, a impressão que eu tenho, depois de estudar, ouvi-lo há tanto tempo, é que o direito processual é quase que um pretexto. É um ponto de partida para que ele traga muitas outras reflexões de vida, espirituais até. Uma das coisas mais bonitas que eu vi recentemente, até postei no meu Instagram, foi a palestra do Fred sobre Axé Music. Bandei no meu grupo de família, lá quase não tem advogado lá, estudante de processo. Eu falei, gente, tirem um tempinho para escutar isso daqui, né? Então, Fred, um privilégio poder conviver contigo. Acho que a gente abriu essa série de encontros em altíssimo nível. O desafio vai ser... alto. Sobretudo dos entrevistadores, né? De manter, mas eu acho que, enfim, a gente começa esse projeto com pé direito. Os dois pés, o pé direito, com a energia e o espírito lá em cima. E até isso virou agora, né, controvérsia. Região do pé direito à esquerda. Vamos com os dois. Mas obrigado de coração. Obrigado de coração. Obrigado a vocês. Foi Sucesso ótimo. ao projeto de vocês. Valeu, Obrigada, amém. Fred.